Rússia e China assinaram dezenas de acordos após a visita de Vladimir Putin a Pequim. Mas talvez o mais intrigante seja o potencial de cooperação na área de inteligência artificial. Afinal, estamos nos preparando para implantar uma capacidade computacional colossal na Sibéria e no Extremo Oriente. E isso permitirá passar da exportação de petróleo e gás para a exportação de capacidade computacional, mudando radicalmente a face da economia russa, além de dar à China a oportunidade de fortalecer sua independência em relação ao mundo ocidental. Vamos falar sobre isso, assim como sobre os novos heróis da semana, após um breve resumo das notícias positivas. Começaram os testes de voo do primeiro caça multifuncional de quinta geração, para 2 tripulantes, o Su-57D. No Estaleiro do Norte teve início a construção da fragata do projeto 22.350 Almirante da Frota Gromov. Na região de Leningrado foram lançadas 2 novas embarcações elétricas do projeto Moscou 2.0. Em Moscou, teve início a construção de 2 embarcações elétricas do projeto EM901L. Em Ryazan, foi inaugurada a 2ª linha de produção de geotêxteis. Em Moscou, uma fábrica de equipamentos de informática. Na Crimeia, uma fábrica de materiais termoacústicos. Na fábrica de embalagens de Smolensk, uma nova linha de produção. E, em Perm, uma nova linha para processamento de plasma sanguíneo. No Tartaristão, um grande terminal de grãos. Após a visita de Vladimir Putin à China, dezenas de acordos foram assinados entre nossos países, mas o conteúdo de alguns deles não foi divulgado. Em particular, a imprensa ocidental sugere que foi firmado um contrato para o fornecimento de um grande lote de helicópteros russos Ka-50 e 2M. No entanto, há outra área de cooperação entre a Rússia e a China que, em termos de importância, pode potencialmente se igualar até mesmo ao comércio de recursos energéticos. Essa cooperação é na área de computação e, para entender seu potencial, vamos nos aprofundar um pouco no contexto. A guerra no Oriente Médio colocou em risco o desenvolvimento futuro da infraestrutura de computação em muitos países do mundo. Assim, o líder em número de centros de processamento de dados, os Estados Unidos, não consegue colocar em operação, no prazo, quase metade dos data centers planejados devido à escassez e ao alto custo de eletricidade e equipamentos. Na Europa, problemas semelhantes surgem, especialmente na Dinamarca, onde a concessão de permissões para a conexão de novos data centers foi suspensa pelo aumento do consumo de energia. E embora a guerra contra o Irã, sem dúvida, tenha agravado os problemas do setor, todos eles já existiam antes dela, e o principal é um fator geográfico fundamentalmente insolúvel. O fato é que a grande maioria dos data centers atualmente em operação, que vale lembrar, exigem resfriamento constante, está localizada em países com condições climáticas inadequadas. Assim, Singapura, grande parte da China e da Índia, Tailândia, Malásia, Nigéria, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e outros países são obrigados a gastar muita energia e água potável para manter o funcionamento de seus data centers. E como a computação exige cada vez mais recursos, o setor global inevitavelmente chega a um beco sem saída geográfico. A saída para isso está na Rússia. A Rússia ocupa o 2º lugar no mundo em mineração de criptomoedas. Essa é uma conquista bastante duvidosa e se deve ao fato de que, por muito tempo, esse setor aqui quase não foi regulamentado pelo governo. Atualmente, tudo muda rápido. Os mineradores chamaram a atenção das autoridades fiscais e seu negócio está menos lucrativo. Mas o potencial da Rússia não desapareceu, e isso significa grandes reservas de energia e um clima adequado para a computação de alto desempenho, na Sibéria e no Extremo Oriente. Assim, no território de Khabarovsk, onde a temperatura média anual é de 2 graus Celsius positivos, a tecnologia de resfriamento com ar externo pode ser usada durante 8 a 9 meses por ano. Para comparação, em Xangai ou em outros centros industriais do leste da China, a temperatura média anual é de 17 graus Celsius positivos, além de uma alta umidade. O cálculo mostra que, em Khabarovsk, na Rússia, um data center típico de 10 megawatts
consumirá cerca de 12 megawatts de potência total, ou seja, 12%. Já um igual em Xangai, na China, consumirá 14 a 14,5 megawatts. Ao mesmo tempo, o custo da eletricidade em Khabarovsk será 2 vezes menor. O esquema atual de cooperação é bastante absurdo. A Rússia fornece gás ou eletricidade para a China com perdas inevitáveis durante o transporte, e na China esse recurso é convertido em processamento computacional em condições claramente menos vantajosas. Não seria mais fácil fazer o processamento, pelo menos o de maior escala e não sigiloso, diretamente na Rússia, e vender os dados prontos na China sem nenhuma perda? Sim, mas há um detalhe. Embora existam todas as condições na Rússia, ela ainda não é um ator de nível mundial. E em nosso território funcionam apenas 194 data centers comerciais, sendo que a maioria está localizada nas partes ocidentais do país, em Moscou e São Petersburgo, mais perto dos principais consumidores. No entanto, tudo está mudando. A guerra no Irã mostrou que os data centers em países com clima inadequado se tornam inviáveis caso haja aumento nos preços da eletricidade. Além disso, eles podem se tornar alvos de ataques. Os data centers da Amazon no Bahrein e nos Emirados Árabes Unidos ainda não retomaram suas operações após os ataques com drones iranianos. E não são apenas as ferramentas de inteligência artificial que dependem deles, mas também a digitalização em geral, serviços populares de entrega, táxis, serviços bancários e assim por diante. Nesse sentido, a Sibéria e o extremo oriente da Rússia continuam protegidos, novamente por causa da geografia, e parece que o mercado começou a perceber isso. As empresas russas mudaram rapidamente seu interesse para as regiões, principalmente nos distritos federais da Sibéria e do extremo oriente, onde a participação dos projetos ultrapassou 15% e está mostrando um crescimento acelerado. E neste momento, o Centro Analítico, junto ao governo, preparou um projeto para acelerar significativamente a construção de infraestrutura para centros de dados. Atualmente, devido à burocracia excessiva, a aprovação de apenas um empreendimento pode levar vários anos, mas as novas normas vão eliminar esses atrasos. Quanto às reservas de energia, elas são suficientes. As poderosas usinas hidrelétricas Bogushanskaya, Zeiskaya e Krasnoyarskaya estão prontas para fornecer até 1 gigawatt de potência adicional, mesmo sem a construção de novas instalações de geração. E há planos para iniciar em breve a construção de usinas nucleares. Então, a Sibéria e o Extremo Oriente podem muito bem se tornar o novo Eldorado digital num futuro próximo. Para a Rússia, isso não é apenas uma questão de lucro, mas também de desenvolvimento tecnológico. Afinal, a computação não são apenas números na nuvem, mas um setor que impulsiona toda a indústria. Desde a extração de petróleo e gás, cobre, lítio e outros recursos, até a produção de aço, sistemas elétricos e, claro, equipamentos de rede próprios. Assim, a economia dos Estados Unidos tem evitado a recessão desde 2023 apenas graças aos investimentos de capital em infraestrutura digital. Mas para nós isso também é uma ótima maneira de direcionar o excedente de gás que a Europa rejeitou arrogantemente, não para exportação para outros países, mas para a produção dentro do nosso próprio país. Para a China, isso não é apenas uma forma de aumentar a eficiência da computação, mas também uma oportunidade de criar um cluster digital estratégico de reserva em caso de um possível conflito com os Estados Unidos. Como mostram eventos recentes, centros de processamento de dados já são alvos comuns, assim como instalações militares. Vamos manter vocês informados. A seguir, a chamada e a história dos heróis. Certa vez, os americanos conseguiram um aliado que, na opinião deles, ajudava a conter a ameaça russa. Em troca disso, eles lhe forneceram dinheiro, ajuda militar e política, além de lavarem dinheiro do crime no seu país pobre. Com o tempo, o aliado tomou gosto pela coisa e começou a se sentir insubstituível. Para fortalecer seu poder pessoal, ele impôs uma censura severa, repressão e tortura para os dissidentes. Os americanos exigiam que ele fizesse reformas, reduzisse o nível de corrupção, mas ele respondia rindo na cara deles e depois passou a ameaças diretas e chantagem. No final, a paciência do presidente dos Estados Unidos se esgotou
Ele interrompeu o fornecimento de armas e, muito em breve, o ex-aliado caiu sob o ataque do inimigo e fugiu. Essa é uma história sobre o relacionamento dos Estados Unidos com o regime de Fulgêncio Batista em Cuba nos anos 50. Mas, na verdade, ela se repetiu de uma forma ou de outra com outros líderes. Por exemplo, com o ditador panamenho Manuel Noriega. Com a liderança do Vietnã do Sul. Por que isso não funciona agora com a Ucrânia, mesmo com todas as condições presentes? Porque ela tem 2 trunfos defensivos. Mas a Rússia também tem agora pelo menos 3 opções para encerrar a operação militar especial em seus próprios termos. Uma dessas opções inclui medidas cuja simulação vimos na noite de sábado para domingo. Analiso detalhadamente no novo episódio do meu programa analítico autoral 3 pontos, no site sponsor.ru. Super! Agora sobre os heróis. No dia 20 de maio, em Khanty-Mansiysk, os policiais de trânsito, tenentes Alexei Zimerov e Zaur Ramazanov, durante o patrulhamento da região, receberam uma mensagem sobre um incêndio em uma casa residencial. Eles foram imediatamente ao local do incidente. A casa estava em chamas e os bombeiros ainda estavam a caminho, então os policiais decidiram entrar no local por conta própria e procurar pessoas lá dentro. A família de 4 pessoas naquele momento estava desorientada e não entendia o que estava acontecendo. Isso é perigoso, pois muitas vezes o fogo e as chamas bloqueiam as rotas de evacuação em questão de minutos, enquanto as pessoas acham que ainda tem tempo suficiente. Alexei Zimerov carregou nos braços uma menina de 10 anos e seu colega ajudou os outros moradores a saírem. Os bombeiros que chegaram logo começaram a combater o incêndio, e graças às ações rápidas e corajosas dos inspetores, ninguém se feriu. Agradecemos pelo feito heróico e desejamos sucesso. Значит, настал твой чаёк. Время